Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Daniel Saad, do IFB Taguatinga, e estou com vocês nesse vídeo para continuar o mini curso de problemas para competições de programação. E nessa parte do mini curso, nós vamos explicar como formatar problemas na plataforma Polygon, que é a plataforma de formatação de problemas utilizadas pelo Codeforces, né, um dos maiores portais de programação competitiva que a gente tem. Nesse portal, a gente sabe que nós temos vários eventos de programação importantes ocorrendo periodicamente. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria aí com outros professores, né? O professor Bruno Ribas, o professor Edson Alves e o professor John Lennon. E eu penso que a estrutura para essa apresentação é a seguinte. Inicialmente, vou dar uma breve contextualização sobre o tema. Depois, nós vamos abordar a formatação de problemas no Polygon. E na última parte desse vídeo, vou mostrar como a gente faz para formatar um problema nessa plataforma. Um exemplo mais concreto, no qual vocês podem acompanhar e fazer junto, caso desejem. Bom, antes de tudo, eu vou me apresentar um pouco melhor, né? Já me falei um pouco de mim, mas eu vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou o professor Daniel Saad. Atualmente, eu sou professor efetivo do Instituto Federal de Brasília, campus Taguatinga. E eu atuo majoritariamente nos cursos superiores em computação desse campus, né? São os cursos de bacharelado em ciência da computação e licenciatura em computação. Sou mestre em informática pela UNB e atuo desde 2014, junto aos demais colegas do grupo Maratonas DF, na preparação de eventos de programação. Vamos falar do Polygon. O Polygon ele é um sistema de preparação de problemas que tem suporte nativo para a plataforma Codeforces. O Polygon e o Codeforces foram desenvolvidos por um cara russo, né? Um sujeito russo, que é o Mike Mizayanov. Essa plataforma de formatação de problemas, o Polygon, ele automatiza uma série de tarefas e faz uma gama de verificações para certificar que um problema está bem formatado. Ele também permite a realização de contests pela internet através de grupos da plataforma Codeforce. A interface desse sistema de preparação de problemas é via web. Então, todas as etapas da formatação de problema são feitas através de uma interface web. E por conta de ser web, você não precisa instalar nenhum tipo de ferramenta extra na sua máquina. Tudo pode ser feito diretamente nessa interface. Apesar de possível, não é recomendável que se faça isso. É melhor fazer parte do processo offline e depois subir os arquivos gerados, porque as ferramentas web, apesar de serem suficientes para formatar um problema, elas não te dão toda a produtividade desejada. A gente sabe que offline a gente tem acesso aí a várias ferramentas, né, editores de textos, IDEs, que facilitam bastante o nosso trabalho na hora de escrever, na hora de formatar um problema. Uma peça central no Polygon é a TestLib. TestLib é uma biblioteca de apoio para elaboração de problemas. Ela é implementada como único arquivo .h, né, único arquivo cabeçalho do C++. E a utilização dela facilita bastante a formatação de problemas. Ela provê aí interface para geração de casos de testes, validação de casos de testes e também provê uma interface para elaboração de corretores customizados. Ela traz consigo vários mecanismos de geração de casos de testes, né? E para gerar os casos de testes, ela utiliza aí ferramentas de geração de números aleatórios, que é multiplataforma. Funciona em qualquer plataforma. A TestLib não é obrigatório para a formatação de um problema no Polygon, mas ela é encorajada. O uso dela é encorajado.
A ausência da testlib, ela pode causar alguma incompatibilidade ou mau funcionamento de alguns recursos da plataforma Polygon. Então, é recomendável que todos os geradores de teste, os validadores e os corretores utilizem essa biblioteca. Ela facilita bastante a escrita de um problema. Vamos lá. Vamos comentar agora da formatação de problemas no Polygon. A ideia é mostrar para vocês a cara geral do Polygon e comentar sobre cada uma das funcionalidades que ele tem. Então, quando você vai no Polygon e cria um novo problema, a gente tem diversas abas quando você clica no problema. E as abas são as seguintes. Você tem a aba General Info, né? Que você tem as informações gerais do problema. Statement, onde nós temos a contextualização do problema. Files correspondem aí aos códigos de correção, validação e geração de testes, bem como arquivos auxiliares da formatação do texto do problema. Na aba Checker, nós escolhemos qual vai ser o corretor que vai ser utilizado para corrigir as submissões. Na aba Validator, nós vamos selecionar qual o validador que vai ser utilizado para validar os testes gerados. Na aba Testes, a gente consegue informar como deverão ser gerados os testes através do gerador de testes. Nós podemos informar ali alguns parâmetros na execução do script para dizer como os testes devem ser gerados. Na aba Stresses, nós temos a especificação dos casos extremos dos testes sobre as soluções propostas. Na aba Solution Files, nós encontraremos os códigos fontes de solução do problema. Na aba Invocations, nós temos a invocação da validação dos testes, seguida da execução das soluções e correção a partir dos arquivos de saída gerados. Então, na aba Invocations, o propósito dela basicamente é rodar o validador sobre os casos de teste, depois rodar soluções sobre os casos de teste e corrigir as soluções através do corretor para verificar se a resposta que elas estão apontando é realmente uma resposta esperada, né? Então, ela faz todo esse processo de validação, execução e correção. A aba Issues funciona como uma forma de registrar pendências ou melhorias que se apliquem ao problema. Em Packages, a gente consegue gerar pacotes de um problema depois que ele está formatado. E em Manage Access, nós podemos indicar colaboradores para a formatação do problema. Você pode adicionar pessoas com permissão de leitura ou de leitura escrita para ajudar na revisão de um problema. Então aqui a gente tem essa interface. Quando você cria um problema, no topo da interface você tem essas abas: General Info, Statement, Files, Checker, Validator, Testes, Stresses, Solution Files, Invocations, Issues, Packages e Manage Access. Tá? A gente vai agora comentar sobre cada uma delas detalhadamente. General Info. Você consegue editar as informações gerais do problema. E essas informações nós temos o tempo limite, que é o tempo máximo que uma determinada submissão deve rodar para qualquer caso de teste. A memória máxima permitida. Então, esse aí é o limite máximo de memória que pode ser utilizado por uma submissão para qualquer caso de teste. E os arquivos de entrada e saída. Por padrão, esses arquivos são a entrada padrão e a saída padrão, std_in e std_out. Mas nada impede que você coloque um arquivo mesmo para servir de entrada e saída para uma submissão. Além disso, nessa General Info, você consegue etiquetar o seu problema, você consegue inserir tags para esse problema.
pode, por exemplo, colocar uma tag de que o problema se trata de um problema que pode ser resolvido com algoritmo culoso, ou então trata-se de um problema sobre grafos. Tá? Você consegue etiquetar isso não fica público para os competidores na hora da competição, mas depois que o problema está disponível após a competição, ele pode ser buscado nos mecanismos do Codeforces por essas tags. E você também consegue adicionar o problema nessa aba em um context específico. Esse context não está ligado diretamente a um evento de programação do Codeforces. É apenas uma organização lógica dos problemas. Todos os problemas que forem cadastrados nesse context específico através dessa aba vão estar reunidos de maneira lógica quando você pedir para ver quais são os problemas daquele context. Isso tudo via Polygon. Então é uma forma de agregar todos os problemas pertencentes àquele context. Isso facilita muito quando você tem uma equipe de formatadores de problema. Todo mundo adiciona um problema no context, e aí quando você clica no context que está sendo elaborado, você consegue ver todos os problemas que foram cadastrados. Na General Info você também consegue colocar informações breves acerca do tutorial e da contextualização do problema. Então aqui está a cara do General Info depois que você cria um problema. Aqui você coloca o arquivo de entrada. Normalmente a entrada padrão no teclado. O arquivo de saída, normalmente stdout, a tela. O tempo limite para cada caso de teste. Aqui está em milissegundos, então 1000 milissegundos é 1 segundo. Aqui eu tenho a memória limite para cada caso de teste. Você pode inserir as tags através desse botão. Você pode inserir o problema num context através desse botão. E aqui você tem a descrição breve do problema, caso você queira preencher, e a descrição breve do tutorial, caso você queira preencher. Depois que você preenche todas essas informações, você pode clicar em salvar. Statement. Nessa próxima tela, ela reúne todas as informações no que diz respeito ao enunciado do problema. Então você tem a contextualização do problema, a descrição da entrada, a descrição da saída e as observações. As observações elas são utilizadas para elucidar o problema a partir dos casos de teste dos exemplos. A gente também tem a seção tutorial, onde você escreve o tutorial. Esse tutorial não vai estar disponível para os competidores na hora da competição, mas você pode divulgar esse tutorial depois que a competição acaba, para que os competidores tenham acesso. O tutorial ele deve descrever como resolver aquele problema. Essas sessões, todas essas sessões, elas admitem um suporte básico do LaTeX, através da biblioteca MATJAX, feita em JavaScript. Mas, por limitações da própria biblioteca, ambientes e comandos mais complexos não são suportados, mas ainda assim você consegue fazer muita coisa com esse suporte básico do LaTeX na hora de formatar um problema. Bom, uma recomendação que a gente faz é sempre escrever as observações para elucidar os exemplos. Apesar de não ser obrigatório, é interessante que se faça isso. E sempre escrever o tutorial, para que dessa forma todo o material esteja disponível logo após o término do evento de programação, do contest. A minha experiência é que se você deixa para escrever o tutorial depois que o evento acaba, você não vai escrever esse tutorial. Então é interessante que você, na hora de formatar o problema, já escreva o tutorial. Tá? Uma coisa interessante é que, mesmo que o problema esteja em português, para que ele possa ser visualizado no Codeforces, é preciso marcar a opção English na hora de escolher o idioma do problema. Tá? Então aqui está a tela de statements. Você tem aqui o encoding, que é o TF8. Isso aqui você não precisa mexer. Tá? Você tem o nome do problema, o título do problema. Aqui você tem
a descrição, a contextualização do problema. Você vai preencher aqui. Você pode usar aí o LaTeX, caso você queira. Aqui você tem a contextualização. Aqui você vai especificar como é que é a entrada do problema. Aqui a saída. Aqui as observações. Você pode usar essas observações para elucidar os casos de teste públicos, né? Os casos de teste públicos. E aqui você vai escrever o tutorial. Bom, na aba Files, devem ser inseridos os códigos-fontes referentes à geração dos testes, a validação deles e a correção de submissões, os corretores, né? Outros arquivos de apoio ao problema também devem ser inseridos aqui. Os arquivos, como figuras que estão relacionadas ao contexto do problema, devem ser inseridos na própria aba Statement. Caso contrário, eles não vão ser localizados. Tá? Não é necessário também inserir arquivos de estilo para formatação do problema, uma vez que esses são adicionados automaticamente na criação desses problemas. Tá? Mas se você quiser, você também pode inserir para customizar essa formatação. E é justamente na aba Files que você faz isso. Além disso, na aba Files, quando você inclui um arquivo, você também consegue testar se esses arquivos fontes compilam ou não corretamente no ambiente do Polygon. Então é importante que se faça isso, né, para que os demais recursos do Polygon fiquem disponíveis. É importante você colocar ali os arquivos de geração de testes, validação de testes e correção de testes, para que os outros recursos da plataforma Polygon fiquem disponíveis. Então, é importante incluir e verificar que realmente eles estão compilando no ambiente do Polygon. Aqui a gente tem a aba Files. Tudo isso aqui são arquivos de recursos. Vocês podem ver que nós temos arquivos de estilo do LaTeX, que o Polygon utiliza para gerar o PDF da prova, do evento. Nós temos a presença da TestLib já, você não precisa se preocupar em incluir ela aqui. E aqui, na aba Source Files, você pode colocar exatamente os geradores, validadores e corretores. Está escrito aqui, inclusive, essa descriçãozinha. Tá? Você não coloca as soluções do problema aqui, porque nós temos uma aba específica para soluções. E aqui você pode colocar qualquer outro tipo de arquivo que você quer que esteja no repositório do problema. Normalmente eu não uso muito isso aqui, mas existe essa possibilidade. Vamos falar agora da próxima tela, que é a tela do corretor, o checker, né? Bom, o corretor é responsável por avaliar os arquivos de saída produzidos pela submissão, comparar com o gabarito, né, que são os arquivos de saída do problema, e produzir um veredito, que pode ser submissão aceita, submissão está errada, erro de apresentação, tempo limite excedido. Né? Na verdade, o corretor nem chega a avaliar o tempo limite excedido, mas quando você consegue rodar todos os casos de teste no tempo e produzir todas as saídas. Porque uma vez que você tem um tempo limite excedido, o corretor nem precisa entrar em ação, porque não foi produzido nenhuma saída. Né? Mas, de qualquer forma, o corretor ele compara aí os arquivos de saída produzidos por uma submissão com os arquivos de saída do gabarito. E aí ele produz um veredito. Nós temos já vários corretores padronizados na plataforma Polygon. Nós temos um corretor que compara linha a linha. Nós temos um corretor que compara um valor de ponto flutuante de acordo com uma determinada precisão. Então você pode usar esses corretores que já estão lá. Inclusive, caso o seu problema possa ser corrigido através de um corretor que já está lá, nós recomendamos que você utilize um corretor que já está lá, porque ele já foi amplamente testado. Tá? Mas pode ser o caso do seu problema necessitar de um corretor especializado. Às vezes um problema
pode admitir várias respostas que estão corretas e você precisa de um corretor um pouco mais complexo, que avalie a resposta do participante e veja se ela ainda assim é uma resposta correta. Então, nesse caso, você pode elaborar um corretor customizado e adicionar na aba Files para que ele possa ser selecionado aqui na aba Checker. Nessa aba Checker, você também consegue fazer testes unitários para testar o comportamento do corretor. E aqui a gente tem boas práticas de utilização dessa aba Checker. É interessante que se escrevam os testes unitários para o corretor, para que os erros sejam detectados quanto antes. E também é uma boa prática testar os corner cases do problema nessa aba Check, tá? Verificar se o corretor funciona de acordo. Aqui nós temos um exemplo de um corretor customizado que ele foi utilizado no problema dominó solitário. Esse problema ocorreu aí na segunda maratona de programação do IFB e é o seguinte: a entrada é um conjunto de dominós e a saída deve ser a maior sequência de dominós que uma pessoa conseguiria formar utilizando as regras do jogo. Então você tem que dar essa sequência de dominós e ela tem que ser a maior possível. Obviamente, pode ter mais de uma solução ótima, né? Então a solução não necessariamente é uma solução única. Então o corretor tem que verificar algumas coisas. Primeiro, o corretor tem que verificar se a solução apresentada pela submissão é compatível com as regras do jogo. Segundo, ele tem que verificar se a solução utiliza apenas peças que estão presentes na entrada. Não posso roubar e criar uma peça que não esteja presente na entrada. E terceiro, é importante que o número de peças apresentadas na solução seja igual ao do gabarito, não pode ser menor. Tá? Aqui a gente também tem uma observação importante. Se as duas primeiras condições forem verificadas, mas o número de peças utilizadas pelo competidor é maior do que o gabarito, a solução do autor também, nós podemos dizer certamente que ela está errada. Tá? Então, um corretor customizado ajuda a detectar problemas na formatação do problema. Então, é bem interessante utilizar um corredor customizado quando o problema admite, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como se deu a construção desse corretor de uma maneira breve. Depois a gente vai formatar um problema juntos, mas a ideia é que a entrada tem no máximo 8 peças. E isso está disposto aqui através desse inteiro. Então eu sei que eu não posso ter mais de 8 peças na solução. E aqui eu tenho uma função que ela checa a resposta. Ela recebe um stream. Esse stream pode ser o stream de saída do participante, né, da submissão do participante, ou stream de saída do gabarito, tá? Da solução gabarito. É interessante que você também cheque a solução gabarito com seu corretor customizado. Assim você consegue detectar se existe erros na solução proposta gabarito. Às vezes um competidor chega numa resposta melhor do que a do gabarito. Isso quer dizer que o gabarito está incorreto. Então, essa função aqui vai retornar o número de peças que eu consegui montar. Ela recebe o stream e ela recebe a entrada. A entrada, eu leio ela e coloco num conjunto, né? Num set de pares. Cada dominó é um par inteiro. E aí, o que se faz agora é ler o número de peças que foi produzido pela submissão ou pelo gabarito. Vai depender do objeto stream que foi passado para essa função. Então eu vou ler esse n, que corresponde ao número de peças. Então, obrigatoriamente, tem que ler o número de peças que está entre 0 e 8. Tá? E aí, eu tenho que ler uma linha. E aí eu já verifico. Se n é maior do que o tamanho da entrada, já está errado. Né? Então, eu vou pedir para que o corretor dê como veredito para esse stream a resposta WA.
Resposta errada, você tem mais peças do que a solução ótima. O interessante é o seguinte, dependendo do stream que for passado aqui, esse WA pode ser convertido numa falha, num fail. Se você passou o stream que corresponde ao stream do gabarito, e você tem essa condição, quer dizer que o gabarito não pode estar certo. Então esse WA aqui vai ser convertido automaticamente em uma falha, em um fail. Porque esse método aqui está especializado no caso em que o objeto é o objeto do tipo stream do gabarito. Tá? Então o corretor customizado consegue identificar erros no gabarito, na solução gabarito. Aqui eu tenho um par para indicar qual foi a última peça inserida. E aqui eu vou ler todas as peças produzidas pela saída, né? Seja ela do gabarito ou seja ela a do participante. Quem vai dizer é o stream que eu passei aqui para essa função. Então, basicamente, eu vou ler uma peça, eu read token, jogo numa string, e aí eu verifico se uma peça está no formato correto. Uma peça está no formato correto se ela tem um dígito, uma barra vertical e outro dígito. Se ela não segue esse padrão, eu já dou um quit F aqui com o veredito resposta errada. Não é uma peça de dominó. Agora, eu interpreto a peça, eu pego os inteiros de cada lado da peça, tá? Basicamente eu faço isso. E aí, eu verifico se essa peça está no conjunto de entrada. Se a peça não está no conjunto de entrada, eu também dou o veredito WA. Solução inválida, a peça não está disponível. Esse WA é convertido em fail, mais uma vez, né? Se esse stream aqui for o stream de gabarito. Bom, se a peça está na entrada, eu tiro essa peça aí do meu conjunto. E aí eu verifico se essa peça pode ser encaixada com a última peça inserida. Se essa peça encaixa com a última peça, beleza. Se não, eu também tenho que dar o veredito wrong answer, né? WA. Bom, após eu passar por todas as peças, eu tenho que ler uma linha e o fim de arquivo. E aí eu retorno o número de peças que compõem a solução. Aqui eu estou lendo a entrada e colocando no conjunto. E aqui eu chamo essa função que eu acabei de mostrar para vocês, passando como parâmetro o stream gabarito. E aí eu vou jogar a resposta do stream gabarito numa variável inteira que eu chamei de jens, a resposta do juiz. E eu faço a mesma coisa passando como stream o stream de saída da submissão, que é o auth, né? E aí eu guardo o resultado nessa variável, né, que é a resposta do participante. E aí eu faço 3 comparações, na verdade 2, né? Se a resposta do juiz é maior do que a do participante, o veredito tem que ser WA. Se a resposta do juiz é igual ao participante, o veredito é OK. Caso contrário, o veredito é feio, porque a resposta do participante é uma resposta válida e ela é melhor do que a do juiz. Então, é bem interessante usar um corretor customizado, porque ele ajuda, inclusive, a capturar problemas no gabarito. Bom, indo para a próxima tela, nós temos a tela Validator, né? Próxima aba. Então, os validadores eles são responsáveis por validar as entradas produzidas pelos geradores de casos de teste. E aí, o Polygon ele sinaliza se um teste não foi aprovado pelo validador, né? Basicamente, um validador ele recebe como entrada um
um teste, né? Um arquivo de teste, um caso de teste. E aí verifica se está tudo certo ali. Se os espaços estão nas posições corretas, se os caracteres de fim de linha estão na posição correta, se a entrada obedece os limites e particularidades do problema. Então tudo isso aí é missão do validador. O validador ele é inserido na seção Files e uma vez que você inseriu o validador na seção Files, você pode escolher ele nesse passo. Assim como nos corretores, é possível também produzir testes unitários para os validadores. E aí a gente tem as boas práticas para os validadores, que são as mesmas citadas para os geradores e corretores. Né? Você tem que escrever testes unitários e contemplar os casos de contorno. Tá? É interessante, nesses testes unitários, escrever testes com todos os possíveis erros na formatação da entrada, como por exemplo, espaço nos lugares errados, quebras de linhas incorretas, extrapolação dos limites dos problemas, para verificar se realmente o validador está capturando esses problemas. Aqui a gente tem um exemplo de problema, que é o problema rodovias. Ele foi inserido aí na 6ª maratona UNB de programação. E a entrada consiste em uma lista de K vértices distintos e um grafo simples não direcionado com peso nas arestas. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma entrada. Tá? Comentários podem ser ignorados. Aqui, basicamente, indica que eu tenho 3 vértices, 3 arestas e uma lista de 2 vértices. A próxima linha indica que eu tenho quais são os elementos da minha lista de vértices. Os elementos 1 e 3. As próximas 3 linhas descrevem uma aresta. Eu tenho uma aresta de 1 para 2 com custo 3, uma aresta de 2 para 3 com custo 4 e uma aresta de 1 para 3 com custo 5. Tá? O que o validador tem que fazer? O validador tem que verificar se eu tenho espaço e quebras de linhas nos lugares corretos, se os dados correspondem a um grafo simples não direcionado, ou seja, nesse grafo eu não posso ter loops e nem arestas múltiplas entre 2 vértices, e 3, se os valores estão de acordo com as restrições de tamanho do problema. Tá? Na hora de implementar um validador, você tem que considerar os símbolos de espaço e fim de linha da mesma forma em que eles foram especificados no problema. E esse tipo de coisa é fácil de ser implementado na TestLib, que traz aí várias funções para atender os nossos objetivos. Tá? Então, o validador ele tem que verificar, por exemplo, se você tem um espaço aqui entre os números e se você tem uma quebra de linha aqui depois de cada informação dessas, né? E por fim, você tem que verificar se você chegou no final do arquivo quando você termina de processar a entrada. Vamos verificar como usar um validador? A primeira coisa a ser feita é registrar o validador com os parâmetros argc e argv passados via linha de comando. Tá? E aí você vai ler primeiro n, que é o número de vértices. N nesse problema está entre 2 e 20. Então você usa o método readInt através do objeto inf, que é o objeto que lê a entrada. Tá? É o objeto que corresponde ao stream de entrada. Então você está lendo um inteiro, que tem que estar entre 2 e 20. Tá? E o rótulo desse inteiro é n. Caso ocorra algum erro, caso você leia um inteiro que esteja fora desse intervalo, ou caso você leia uma coisa que não seja um inteiro, ele vai indicar um problema e vai indicar que ocorreu aqui na leitura da variável n, porque você colocou esse rótulo aqui. Essa informação não é obrigatória, mas é interessante você colocar isso em todas as leituras que você for utilizar, para saber de onde está vindo o erro da validação.
Uma vez que eu li o N, eu tenho que ler um espaço, uso o método readSpace. Agora eu leio o número de arestas, eu tenho que me certificar que as arestas, o número de arestas está entre 0 e N vezes N menos 1 sobre 2. O rótulo dessa leitura é M. Aí eu leio um espaço, tem que ler um espaço. Se eu não encontrar um espaço aqui, o validador vai indicar um erro. Agora eu leio o inteiro K. E o inteiro K que tem que estar entre 2 e N. E aqui o rótulo. Agora eu tenho que ler uma linha, uma quebra de linha. Se não tiver uma quebra de linha nesse ponto da leitura, já sei que o caso de teste está mal formatado. Agora, uma vez que eu li esses três inteiros, eu vou ler a lista de vértices. O problema pede, né? Então, declarei aqui um conjunto de inteiros, TS, e essa lista eu sei que tem que ser distinta. Então, para ir de 0 até K-1, eu vou ler um inteiro T, que está entre 1 e N, e vou colocar esse T no meu conjunto. Tá? Se por acaso eu não estou no último elemento da lista, eu tenho que obrigatoriamente ler um espaço. Porque os inteiros estão separados por um espaço. Finalmente, depois que eu terminei de processar a lista de vértices, eu tenho que ler uma quebra de linha. E aí eu tenho que ter certeza que todos os vértices dessa lista são distintos. Como eu inseri todos os vértices num conjunto, é só verificar se o tamanho do conjunto é igual ao parâmetro K de entrada lido. Se não for, o validador tem que informar um erro. E para isso você pode usar essa macro aqui, ensureF. Né? Basicamente ela certifica que essa condição tem que ser verdadeira, porque se ela for falsa, o validador vai apontar um erro e vai dar essa mensagem. Bom, agora eu tenho que verificar se as informações das arestas constituem um grafo. Então aqui eu declarei um conjunto de pares de inteiros. E aí eu vou ler basicamente as informações das arestas. Eu leio o vértice U, que tem que estar entre 1 e N. Leio um espaço. Leio um vértice V, que tem que estar entre 1 e N. Leio um espaço. Me certifico que U é diferente de V, porque não posso ter loop. E aí eu coloco no meu conjunto de arestas tanto o par UV e o par VU, porque nós estamos falando de um grafo não direcionado. Agora, eu leio o custo da aresta, que tem que estar entre 1 e 100 mil, de acordo com o problema. Se não tiver, ele vai indicar um erro e vai informar que o erro se deu na leitura do custo, né, do W. E aí eu tenho que ler uma linha. Ao final do processamento das arestas, eu tenho que me certificar que o tamanho do conjunto das arestas é igual a 2M. Por que 2M? Porque eu inseri tanto V quanto VU nesse conjunto. Tá? Se não for 2M, quer dizer que eu tenho multiarestas. Então, problema. E aí, se isso aqui for falso, ele vai abortar o validador, né? E vai indicar um erro, que é esse erro aqui. E aí eu também tenho que ler o fim de arquivo ao final do validador, que é isso aqui. Então, se eu conseguir ler tudo sem nenhum tipo de erro, quer dizer que a entrada está correta de acordo com esses critérios. A aba teste é responsável por gerar as entradas do problema, os casos de teste. E você também, nessa aba, seleciona quais os casos de teste que vão ser públicos, ou seja, aqueles que vão estar presentes no enunciado do problema. Então, para gerar os casos de teste, é necessário especificar a linha de comando, a linha do script que tem que ser rodado. Tá? O executável responsável pela geração é aquele que você inseriu lá na aba Files. Né? Você inseriu um código-fonte na aba Files e o executável decorrente desse código-fonte é aquele que é responsável por gerar os casos de teste. Além dos casos de teste que são gerados pelo código-fonte que você colocou, pelo gerador, você também pode inserir testes manualmente. Tá?
Uma vez que os testes foram gerados, você pode selecionar, através de um checkbox, quais os testes que devem constar no enunciado dos problemas, quais os testes que são testes públicos, né? Vão aparecer para o competidor. E uma boa prática é você testar, colocar testes manuais, no qual você sabe a resposta, que não sejam triviais, para detectar problemas na solução do autor. Então é interessante você gerar testes em que você sabe a resposta, para ver se a solução realmente está funcionando. Vamos pegar o exemplo na verdade, vamos pegar o problema anterior, que é o problema rodovias, né? Então, o gerador tem que gerar os grafos de acordo com as restrições do problema. Aí optou-se nesse gerador criar 3 categorias: os testes públicos, os testes manuais e os testes aleatórios. Tá? Esse tipo de categorização não é obrigatório, foi simplesmente uma forma escolhida pelo autor do problema para organizar os testes. Tá? Uma coisa importante é que a TestLib usa a mesma semente, tá? Para cada execução do gerador. E isso garante que os mesmos números aleatórios vão ser gerados após cada execução. Dessa forma, se você não muda o parâmetro da invocação do gerador por linha de comando, os números gerados, né, os testes gerados vão ser sempre os mesmos. Vamos verificar aqui como é que o gerador desse problema foi elaborado. Aqui o autor do problema criou um vetor de strings e colocou aqui os testes sample, né, que são os testes públicos. São 3 testes públicos que ele colocou. Então, um vetor de strings, cada string é um caso de teste. Aqui são os testes manuais. O autor também optou por colocar alguns testes manuais em que ele já sabia a resposta. Então, ele colocou aí vários testes manuais, também num vetor de strings. E aqui é um teste aleatório. Tá? Então, para gerar esses testes, ele gerou todas as possíveis arestas, tá? E colocou num vetor. E aí, enquanto ele não atingisse a quantidade de arestas, ele... Na verdade, isso aqui é outro parâmetro, né? Isso aqui é a quantidade de testes. E enquanto ele não atingisse essa quantidade de testes aleatórios, o que ele faria? Ele geraria um valor m, que é o número de arestas. Ele faria um embaralhamento dos valores das arestas através do método shuffle, que também está presente aí na TestLib. Escolhe um valor aleatório para cá, entre 2 e n. Também faz um shuffle na lista de vértices. Tá? E aqui ele faz as demais seleções. Né? Ele cria um stream de saída, onde ele vai jogar as variáveis n espaço m espaço k, fim de linha. Vai colocar nesse stream também os vértices gerados para ir de 0 a k, a lista de vértices gerada. E aí, para ir de 0 a m, ele vai colocar as primeiras m arestas desse conjunto embaralhado de arestas da seguinte forma: o primeiro membro do par, o segundo membro do par e o custo, separados por espaço, e no final eu tenho o fim de linha. E aí, ele vai converter esse string para uma string e colocar essa string num vetor de testes aleatórios. Ao final, ele retorna esse vetor. Tá? Aqui ele tem mais uma função que produz um caso de teste extra. Né? Aqui ele está criando um grafo bem particular. Não vou me aprofundar muito nesse detalhe, mas aqui é um caso de teste. Ele gera um grafo com uma característica especial. Tá? Aqui eu tenho simplesmente um método para anexar um vetor no outro. E aqui é a função main. Na função main você tem que registrar o gerador com os parâmetros.
E aí, se ele interpreta os parâmetros que foram passados por linha de comando. Tá? Então, o comando vai ser random se o número de parâmetros não for maior do que 1. Caso contrário, o comando vai ser o parâmetro que foi passado por linha de comando logo após o nome do executável. E aí, dependendo do comando, se o comando for samples, ele vai inserir no vetor de testes os casos públicos. Se o comando for manual, o comando que foi recebido via linha de comando for manual, ele vai inserir os casos manuais. Caso contrário, no caso aleatório, ele vai receber aqui da linha de comando o número de testes que vão ser gerados, né? Basicamente, acho que a ideia é essa. Caso ele não receba via linha de comando, nzão é 100. Tá? E aí, ele vai incluir, além dos testes que vão ser gerados aleatoriamente, os testes sample e manual. Ele faz que a quantidade é n sobre 10. E para k de 20, k maior ou igual a 4, k menos ou igual a 2, ele vai gerar uma determinada quantidade de testes. No caso, n sobre 10 nesse gerador. Né? E aí ele gera casos de teste aleatório. Tá? E vai fazendo isso para cada parâmetro de k múltiplo de 2, começando de 20, terminando em 4. Tá? Esse k aqui é o número de vértices que o grafo vai possuir. Tá? Bom, sem perder muito mais tempo do que isso, depois que ele gera os testes aleatórios, ele ainda gera mais um teste com n, o original, e 8. Tá? Gera mais aí 100 testes aleatórios, dependendo do que ele deu por linha de comando, com grafos de 8 vértices. E aí coloca mais um teste extra, que é aquela função teste extra que eu mostrei para vocês. E aí ele vai anexar tudo isso num vetor de testes, né? Tudo isso aí está indo para o vetor de testes. E no final, o que ele faz é varrer esse vetor, iniciar um teste, incrementar o número de testes também. Na verdade, ele incrementa o número de testes e depois inicia o teste. E aí, uma vez que você usa o cout aqui, ele vai escrever no arquivo gerado, porque você usou o start test. Então, para cada elemento desse vetor, ele está gerando um arquivo, tá? Que é um caso de teste. E aí, basicamente, para gerar os arquivos produzidos aí pelo gerador no Polygon, na aba testes, você vai instruir que o script a ser executado é esse. Você vai invocar o gerador com argumento samples para gerar os casos de 1 a 3, o gerador com argumento manual para gerar os casos de 4 a 12 e o gerador com argumento random para gerar os casos de 13 a 113. Tá? Então são gerados 113 casos de testes, 3 sample, 9 manual e 101 random. Os testes gerados como samples têm que ser manualmente marcados como público. Tá? Basta clicar no checkbox e na opção Use in Statements. Então, uma vez que os testes forem gerados, você só precisa editar aqui, clicar em editar, vai aparecer uma opção para usar o teste no enunciado do problema. Com os testes públicos. Bom, quando você clica em um teste, você pode visualizar ele. Aqui a gente pode ver que quando eu cliquei no teste 1, ele é do tipo script, ele foi gerado por um script. Você também pode adicionar testes manualmente, né? E no caso aqui vai estar manual. Aqui está a linha do script utilizada para gerar o teste. E aqui tem um checkbox que você pode marcar caso você queira que o teste apareça no enunciado do problema. Como é um teste que a gente quer que seja público, a gente marca isso aqui. Na aba Stress, é possível configurar um script para gerar casos de testes extremos para os problemas. E aí deve ser especificados os parâmetros deste script, assim como na tela anterior, dos geradores.
e quais as soluções que devem executar os testes extremos gerados. Outros parâmetros que podem ser configurados são o limite de memória e o tempo de execução máximo para os casos extremos. Então é útil aqui, caso você queira observar o comportamento das soluções em casos extremos. E aqui está a visualização dessa tela do Polygon, né? Do Stresses. Você tem o padrão do script, a memória para esse padrão, o tempo limite total, né? Considerando aí toda a execução dos casos de teste e qual a solução que você quer utilizar. Na aba Solution Files, você pode incluir vários códigos fontes, né? E classificá-las de acordo com o veredito esperado. É obrigatório você colocar um código fonte que esteja categorizado como Main Correct Solution, pois é a partir dessa que são gerados arquivos de saída dos casos de teste. É a partir dessa solução que são gerados os gabaritos. Mas é conveniente na formatação de um problema você também colocar soluções alternativas, né? Para verificar se aquela solução também classificada como Main Correct Solution também está correta. E é interessante você colocar também soluções TLE para ver se elas não estão passando no tempo e WA para ver se elas estão realmente respondendo errado, né? Então você pode colocar soluções extras para verificar se os casos de teste estão robustos. É uma boa prática fornecer diferentes soluções corretas, TLE e WA, porque elas ajudam a detectar problemas na solução principal, fraqueza no teste ou fraqueza nas definições de recursos do problema, como tempo e memória. Tá? E aí, caso uma dessas soluções dê uma resposta diferente da prevista durante uma invocação, o Polygon vai te avisar disso. Aqui a gente tem um exemplo para o problema presente de Natal palindrômico da terceira maratona de programação do IFB. Nesse problema, vários autores, vários colaboradores propuseram diferentes soluções, né? E aí cada solução dessa tem uma categoria. Sabendo que várias soluções alternativas estão batendo com a solução principal, isso aumenta significativamente a chance de que a solução principal esteja correta. Dessa forma, a gente tem uma maior segurança de que o evento vai estar tranquilo, que os juízes podem ficar mais sossegados no que tange aí as clarifications, as dúvidas dos participantes. Tá? Então aqui a gente tem um problema, né, que é o problema presente de Natal palindrômico. A gente tem a Main Correct Solution, foi elaborada pelo Arthur Komatsu. E, além disso, nós temos 3 soluções alternativas rotuladas como correta. Também foi inserida uma solução alternativa com o veredito TLE e uma solução alternativa com o veredito WA. Essas soluções, obrigatoriamente, têm que apresentar esse veredito durante uma invocação, senão o Polygon vai informar um problema. Então, as invocações, elas compilam os códigos fontes, validam as entradas selecionadas, executam as soluções indicadas em cada uma das entradas e aplicam o corretor nas saídas produzidas. Um erro vai ser emitido se o resultado da execução for diferente do especificado. Então, se o resultado dessa solução for diferente de correto, o Polygon vai te avisar. Se o resultado dessa submissão for diferente de resposta errada, o Polygon vai te avisar. Durante uma invocação, as restrições de tempo e memória também são levadas em consideração e elas são essenciais para atestar o veredito das soluções incluídas, tá? Bem como a formatação correta das entradas, já que ela roda o validador, e também o comportamento do corretor. Então é sempre uma boa prática executar as invocações de modo a verificar se o problema está bem formatado. E é uma boa prática incluir nas invocações também não só a solução principal, mas também as demais soluções para verificar se elas estão respondendo de acordo. Na aba Issues, você consegue
emitir tickets para indicar um determinado problema. Tá? Tem um sistema de tickets. Você pode criar um ticket. E aí, os usuários com acesso ao problema visualizam esses tickets e eles podem responsabilizar outros usuários para tratar as pendências desses tickets. Os tickets eles podem ser classificados como discussão. Não necessariamente é um problema, apenas os autores querem conversar sobre algum assunto do problema. Eles podem ser marcados como proposição de melhorias. No caso, por exemplo, os casos de teste estão fracos, então um colaborador pode criar um ticket avisando o autor principal do problema. Ele deve fortalecer os casos de teste. Ou um bug, né? Um colaborador pode criar um ticket indicando ali que existe um bug na solução principal, por exemplo. Então, esse ambiente das issues é muito interessante quando a gente está elaborando problemas de maneira colaborativa, porque os colaboradores podem criar os tickets para o autor principal resolver. E aí, conforme os tickets vão sendo resolvidos, você pode marcar eles como resolvidos, né? Para ter um controle maior do que foi feito e do que não foi feito. E aqui a gente tem exemplos de issues, tá? Então, aqui foi aberto um issue por mim, tá? E a recomendação é que se removam os testes repetidos. E aí o Komatsu, que era o autor do problema, fechou o ticket porque ele resolveu o problema. Aí aqui eu propus uma outra melhoria, que é a adição do tutorial. E aí o Komatsu adicionou o tutorial e fechou o ticket. Tá? Na aba Packages, você pode gerar um pacote depois que o problema estiver formatado. E aí nessa geração do pacote, o problema é testado e avisos ou erros são emitidos caso o problema não esteja bem formatado. Os pacotes, eles são essenciais caso você queira montar um evento de programação, porque você precisa ter os pacotes para poder montar um evento. Com os pacotes você consegue adicionar problemas nos eventos de programação do Codeforces. E você só consegue gerar um pacote se o problema estiver bem formatado. Cada pacote está associado a uma revisão do problema. E o Codeforces vai gerar o pacote com base na versão mais recente. Caso você faça alguma modificação na formatação do problema, uma nova revisão vai ser criada e um novo pacote vai ter que ser gerado. Uma boa prática é não modificar os pacotes durante um contest, a menos que seja estritamente necessário, porque tem um atraso entre a modificação do pacote e a visualização da mudança por parte dos competidores. Então aqui está a aba pacote. Você pode clicar aqui para gerar um pacote no modo padrão ou no modo full. Para contest, o modo padrão é suficiente. Tá? E aí é só clicar. E aqui você vai ter os pacotes que foram gerados. Aqui, nesse horário, foi gerado um pacote com base na revisão 1 do problema. E aqui um pacote com base na revisão 2. Sempre que você atualiza um problema, você tem que gerar o pacote dele manualmente, para que ele esteja na última revisão. A aba Manage Access fornece uma forma de adicionar colaboradores no problema, possibilitando que os colaboradores revisem o problema ou até modifiquem o problema. Isso agiliza o processo de formatação e revisão, e os outros usuários podem propor soluções alternativas, novos testes, ou até mesmo modificação no enunciado do problema. Caso você queira inserir um problema no evento do Codeforces, você tem que colocar o usuário Codeforces com permissão de leitura nesse seu problema. Caso contrário, não vai ser possível incluir o problema no evento. As permissões são configuradas por problema e podem variar entre problemas distintos de um mesmo autor. Então, uma boa prática é sempre adicionar os colaboradores no problema para agilizar o processo de formatação e revisão do problema. Tá?
E aqui está um exemplo dessa tela. Aqui a gente colocou o Codefossys, com permissão de leitura. E aqui estão os demais usuários. O Edson é o criador do problema. E ele adicionou eu, com permissão de escrita, o Felipe Duerno, com permissão de escrita, o Guilherme Ramos, com permissão de escrita, o Matheus Faria, com permissão de escrita, e Vinícius Borges, com permissão de escrita. Tá? Perfeito. Bom, para finalizar agora o nosso vídeo, vou mostrar para vocês como a gente faz para formatar um problema no Polygon, partindo de um problema bem simples. Então, vou mostrar para vocês como navega no Polygon, como é que eu alterno entre as telas e como é que a gente formata um problema. Tá? Bom, como eu mencionei para vocês, é interessante que vocês façam parte do processo offline. E foi isso que eu fiz aqui. Com auxílio de ferramentas para elaboração de problemas, isso fica mais fácil. Nós temos aí, por exemplo, a ferramenta do Edson, né? Que está em pleno desenvolvimento e pode ser utilizada para formatar um problema. E aí você pega os arquivos e simplesmente joga para o Polygon. A ferramenta do Edson é compatível com o Polygon, né? No meu caso aqui, especificamente, eu usei uma ferramenta minha que também é compatível com o Polygon. Não vou falar dela, mas eu vou falar aqui dos arquivos que eu manipulei. Tá? Então, basicamente, aqui eu escrevi a descrição do problema. Então, é um problema bem simples. O problema é, dado inteiro positivo n, encontrar dois inteiros positivos que somam n. Basicamente é isso. É um problema só para a gente testar o Polygon. A entrada vai ser apenas um inteiro, entre 2 e 10 a 9. E a saída vai ser uma linha, tem que ser uma linha com dois números inteiros positivos, separados por um espaço, e somem n. Como vocês podem notar, a resposta, posso ter várias respostas para uma determinada entrada. Então, qualquer uma delas, desde que satisfaça as restrições do problema, é considerada uma resposta válida. Aqui eu escrevi as observações dos casos de teste. Eu tenho 3 casos de teste públicos, né? E aí eu escrevo aqui as observações dos casos de teste e aqui o tutorial. Vamos examinar agora os arquivos fonte. Aqui é o arquivo da solução principal. Eu leio n e simplesmente imprimo 1 e n-1, porque eles somam n. Né? Aqui eu tenho o validador. O validador simplesmente lê o inteiro e certifica que ele está entre 1 e 10 a 9. Depois ele tem que ler o fim de linha e o fim de arquivo. Tá? Aqui eu tenho o gerador. O gerador é um pouquinho mais complexo, mas eu dividi os testes entre manuais, exemplo e aleatório. Então aqui eu tenho os testes públicos, né, que é 3, 5 e 9. Aqui eu tenho os testes manuais, que eu coloquei 40, 400 e 4000. E aqui eu coloquei os testes aleatórios. O número de testes aleatórios é 100. E aí, dependendo em qual parcela dos testes que eu caio, eu vou gerar testes aleatórios com dimensões diferentes. Tá? Se i é menor do que 100 sobre 3, o máximo n que eu vou gerar é 10. Caso contrário, se i é menor do que o número de testes sobre 2, eu vou gerar com o máximo n 1000. Caso contrário, máximo n é 10 a nona. Então, eu gero n através do mecanismo de geração aleatória da testlib. E esse n está entre min n e max n. É isso. Tá? E aí, eu retorno a string produzida por esse inteiro. Tá? Então, ao final, eu ainda tenho mais, na verdade, um caso de teste extremo, que gera caso de teste extremo. Na verdade, aqui eu vou gerar um caso de teste com 10 a 9.
E o caso extremo de teste 2 vai gerar a entrada 2. E aqui, na hora de gerar os casos de teste extremo, eu coloco no meu vetor de testes o caso 1 e o caso 2. Né? Isso aqui vai produzir uma string, isso aqui também. E aí eu anexo nesse vetor de testes, que é um vetor de strings, cada um desses testes. Tá? E aqui a função main, ela só vai colocar no vetor de testes os testes gerados, os testes públicos, os testes manuais, os testes aleatórios e os testes extremos. Tá? E aí eu varro esse vetor, começo um teste e imprimo nesse teste a string associada ao teste. Basicamente é isso. É um gerador bem simples. Tá? Tive que fazer uma modificaçãozinha nele, mas ele está correto. Lembrando que você precisa registrar o gerador antes de começar os testes na função main. Por fim, eu tenho o validador. No validador já abordei, né? Eu tenho o corretor. O corretor é um corretor customizado, porque ele tem que aceitar qualquer par de inteiros positivos que somem n. Tá? Então, o que eu faço aqui na função main? Coloco o nome do corretor, registro o corretor, leio o n da entrada. Perceba aqui que o objeto é o inf, que corresponde ao stream de entrada. E aí, eu checo a resposta do juiz, chamo a função checkEns, passando o n como parâmetro e o stream do gabarito. E também checo a resposta do participante. Tá? E aqui eu passo o stream de saída do participante. Então, basicamente, isso aqui vai fazer o quê? Ele vai checar a resposta, dado um stream, seja ele do gabarito ou do participante. Eu vou ter dois inteiros A e B. Primeiro eu leio esse inteiro A. Eu não preciso validar, porque isso já foi feito no validator, né? Então, além do mais, isso aqui não é um stream de entrada, é um stream de saída. Mas percebam que aqui eu não validei a entrada, porque isso já foi feito no validator. Então aqui eu tento ler o inteiro. Se não for inteiro, vai acusar um erro. Leio um espaço. Se não for um espaço, ele acusa um erro. Leio um outro inteiro. Se não for um inteiro, ele acusa um erro. Leio um final de linha e leio um fim de arquivo. Se tiver fora desse formato, vai acusar presentation error, um erro de apresentação, se o stream for o gabarito. Caso contrário, vai acusar uma falha, porque a solução do juiz não pode ter erro de formatação. Agora eu vou testar os valores lidos. Os valores têm que ser positivos. Então, o primeiro teste que eu faço é se os valores são, no caso, menores ou iguais a 0. Tá? Se for esse o caso, eu tenho que informar que a resposta está errada. Lembrando que se esse objeto aqui for objeto gabarito, essa resposta errada vai ser convertido numa falha. Eu também estou fazendo um teste extra para verificar se os números não são maiores do que n, porque se eles são maiores que n, não tem como somar n, né? E aí, se for o caso de um deles ser maior do que n, eu vou também ter o veredito WA. Lembrando que o WA é convertido em fail, em falha, se esse stream é o gabarito. E aqui, ao final, eu vou retornar o resultado dessa comparação. Se A mais B for N, ele vai retornar verdadeiro, caso contrário, ele retorna falso. Então, eu chamo essa função tanto para o stream gabarito quanto para o stream de saída e capturo o retorno nas variáveis resposta juiz, resposta participante. Se a resposta do juiz é falsa, então eu emito um fail. Caso contrário, se a resposta do participante é falsa, eu emito um WA. Caso contrário, eu tenho que emitir resposta correta. Resposta correta. Tá? No caso, não é AC, é OK. E aí a gente finalizou o corretor customizado. Muito bem. Como é que a gente faz agora para mandar tudo para o Polygon?
Bom, essa é a tela inicial do Polygon depois que você efetua o login. Aqui eu posso ver os problemas onde eu tenho permissão de leitura ou escrita. E para criar um problema, é só clicar em New Problem, né? Aqui você vai colocar o identificador do problema. Eu vou colocar soma, identificador simples. E aqui eu coloco Start para começar a elaboração do meu problema. Aqui é o General Info do problema, né? Entrada padrão stdin, saída padrão stdout, tempo limite 1 segundo, memória limite 256. Eu vou colocar uma tag aqui, que é um problema ad hoc. E não vou colocar ele em nenhum context, tá? O problema também não é um problema interativo, então eu não vou marcar essa caixinha aqui. Eu salvo. Agora eu vou em Files. Aqui em Files eu vou incluir todos os meus códigos fonte, né? Eu vou incluir eles aqui. Eles estão nessa pasta. Vou incluir aqui o checker, o generator e o validator, tá? Coloquei, adiciono. Aqui a linguagem de programação eu botei autodetect, ele vai detectar e compilar, né? Vamos aguardar. E ele colocou. Agora, no statement, eu coloco que é em inglês. Crio. Título do problema, soma. Aí, legend. Aqui em legend eu vou colocar a descrição. Em input eu vou colocar a minha entrada. Em saída, output format. Aqui as observações do problema. E aqui o tutorial. Tá? Fica mais fácil você elaborar offline e depois só colocar as informações aqui. Eu coloco salvar. E você pode verificar como ficou renderizado o problema em HTML. Basta clicar aqui. Pode ver que ele renderizou o LaTeX, né? Se eu quiser renderizar o tutorial, eu também consigo. E é isso. Aqui na aba Checker, aqui eu tenho os corretores padrão do Codeforce, mas eu vou colocar aqui o corretor customizado, que é o checker.cpp. Tá? Bom, é interessante colocar testes unitários para ver se o corretor está funcionando. Vamos fazer isso agora. Se a entrada é 5, a resposta do participante foi 2 e 3. A resposta do juiz foi 3 e 2. Tá ok. Se a entrada for 10, a resposta do participante é 10 e 0 e a do juiz é 9 e 1, a resposta do participante está claramente errada, porque tem que ser dois números positivos. Então a resposta vai ser wrong answer. Agora, simetricamente, se a entrada é 10, a do participante é 9 e 1 e a do juiz é 10 e 0, eu tenho um fail, né? Uma falha. Vamos ver se está funcionando. Eu coloco para rodar aqui. E o veredito esperado bateu aí com o veredito do teste unitário. Tá vendo? Então a gente consegue testar o corretor dessa forma. Aqui eu tenho o validador. Aqui eu vou marcar o validador, é o validator CPP. Tá? E aí eu também posso criar testes unitários para o validador. Uma vez que eu selecionei o validador, eu posso adicionar testes unitários para ele também. Então vamos lá. O que acontece se
a entrada for 0 ou for 1, né? De acordo com as especificações do problema, o n tem que ser maior ou igual a 2. O veredito vai ser falso. Tá? O que acontece se a entrada do problema for 10 a nona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está no limite. A resposta é verdadeira. Tá? E o que acontece se a entrada do problema for 10 a nona mais 1? É claramente, o veredito vai ter que ser falso. É uma entrada inválida. Aí eu coloco para rodar. Ele vai rodar os testes do validador. E aí deu tudo certo, né? Esperado inválido, resposta inválida. Esperado válido, resposta válida. Inválido, inválido. Na verdade, aqui ele retornou inválido por outro motivo. Eu esqueci de colocar o fim de linha, né? Tem 2 fins de linha aqui, é um só. Na verdade, foi porque eu tinha colocado 2 fins de linha. Vamos rodar de novo. Eu quero que ele dê errado porque o número que ele leu foi 1. E 1 não é um valor válido, né? Vamos verificar o que ele responde. E aqui ele deu um erro. Deu inválido. E o esperado, na verdade o esperado era inválido. Ele deu válido. Claramente o nosso validador está com algum problema. Então a gente pode modificar ele aqui. Ó. A gente clica aqui. E o problema está aqui. Ó. É entre 2 e 10 a 9. 10 a 9, né? Então eu só preciso... Esse editor está com algum problema. Eu vou editar aqui e colar. Vou colocar aqui no validador. Vou colocar entre 2 e 10 a 9. Atualizo aqui o meu validador. Salvo. Ele já vai compilar e substituir o executável. E aí eu consegui identificar um erro no meu validador com os testes unitários. Mandei rodar de novo. Vamos ver o que ele vai responder. E aqui ele respondeu corretamente. Ó. Se a entrada é 1, ele fala que violou o intervalo de 2 e 10 a nona do problema. Tá? Então é uma excelente forma de você verificar aí os casos de contorno do validador, né, e verificar se está tudo de acordo. Eu poderia colocar um teste extra aqui, onde eu teria, por exemplo, um 5, um espaço e um fim de linha. Claramente isso é falso, porque eu não posso ter um espaço aqui depois do número. Vamos verificar. Aí eu rodo novamente. A gente espera a resposta. E aí a gente pode ver que foi inválido, porque ele esperava um fim de linha, mas ele não encontrou um fim de linha, ele encontrou um espaço. Aqui na hora de gerar os testes, eu posso simplesmente chamar o meu gerador, né? E pedir para gerar os testes de 1 a quantidade de testes que eu gerei no código-fonte ali. Tá? E são quantos? Eu estou gerando 3 testes exemplo, 3 testes manuais, 6, 100 casos de teste aleatório, 106, e 2 casos de teste extremo, 108. Então eu vou gerar os arquivos de 1 a 108 aqui. Salvo. Ele está gerando. E aí os testes vão aparecer aqui, tá vendo? Aí eu posso clicar aqui em exemplo e colocar esse teste para ser usado nos enunciados.
Tá vendo? Exemplo, sim. Exemplo, sim. Coloquei os 3 primeiros casos de teste para serem utilizados no enunciado. Se eu voltar aqui no statement e pedir para ele mostrar, ele não vai mostrar porque eu ainda não coloquei a solução correta, né? Então ele não tem como gerar a saída esperada ainda. Então eu gerei os testes. Aqui em stresses eu não vou colocar nada porque os testes extremos eu acabei contemplando no meu gerador. E aqui eu tenho as soluções, né? Eu vou colocar aqui ac.cpp, que é a minha solução, que imprime 1 e n-1. E aqui eu vou criar outro arquivo, que é o ac2. ac2. Em vez de imprimir 1 e n-1, ele vai imprimir n-1 e 1. E também é uma resposta correta. Tá? Então, essa aqui, AC, é a main correct solution. Eu vou colocar AC2, que é uma outra solução que está correta. E aqui eu vou colocar uma nova solução, que é a solução WA, que é uma solução incorreta, né? Em vez de imprimir n-1 e 1, ela vai imprimir n sobre 2 e n sobre 2, tá? Que não é claramente uma solução viável, porque quando o número é ímpar, se eu pegar n sobre 2 e truncar a divisão, ele não vai somar esse número ímpar. Tá? Basicamente é isso. Vamos aqui colocar essa solução WA. E aí eu vou colocar ela como wrong answer. Tá? Pode ver que tem vários vereditos aqui. Correto, incorreto, time limit exceeded or memory limit exceeded, wrong answer. No caso, a gente sabe que essa é uma solução que não esgota o tempo, mas que ela dá a resposta errada. Tá? Muito bem. Aí aqui eu posso rodar as invocações. Vou rodar todas as minhas soluções sobre todos os testes. E aí quando eu coloco para rodar, vamos ver o que acontece. Posso visualizar aqui o resultado da execução. E aí, essas invocações são importantes para verificar se os corretores estão funcionando corretamente, se o validador está funcionando corretamente e se as soluções propostas estão respondendo de acordo com o veredito esperado. Às vezes, dependendo do Polygon, ele pode indicar, pode demorar um pouco porque a plataforma está meio ocupada. Eu obtive um erro onde não era para obter. Eu obtive um erro aqui na solução AC e na solução AC2. Vamos observar aqui. Caso de teste 12, a entrada era 1, tá? E eu obtive uma falha porque eu gerei uma entrada 1, o que eu não poderia ter feito. Então, o erro foi na validação. Então, eu vou lá modificar meu gerador. Lá no meu gerador, o problema está aqui. Porque o mínimo de n eu coloquei como 1. Na verdade, tem que ser 2. Tá? Então, o que eu faço agora? Só preciso atualizar o meu gerador. Salvo. E aí eu volto para a invocação. Mando rejulgar. Ela automaticamente vai gerar os testes novamente. Vai passar pelo processo de validação e vai executar cada submissão. Vamos ver se agora não tem nenhum problema. A resposta WA realmente está dando WA em alguns casos de teste. A resposta AC está ok. E a C2, por enquanto, também está ok. Tudo certo. Tudo ok. Então,
Solução AC funcionou para todos os casos de teste. AC2 também. Então quer dizer que o corretor parece estar funcionando. E a solução WA passou só em 55 casos de teste. Mais ou menos a metade, né? Aqui eu posso ver o tempo máximo que ele utilizou e a memória máxima que ele utilizou para cada submissão, tá vendo? Pronto. Aqui eu posso colocar issues, né? Eu posso colocar algumas issues. Se vocês verificarem, o Polygon deixou um warning aqui para mim. Ele recomendou que eu não utilizasse geradores multitest, né? Ele recomendou que eu utilizasse um gerador single test. Agora ele está fazendo esse tipo de recomendação que ele não fazia antes. Então, em vez de fazer um arquivo que gera vários testes, é interessante que o arquivo gerasse um teste apenas e aqui você indicasse no script como é que ele geraria cada caso de teste, né? Mas tudo bem. Então eu vou colocar aqui como uma proposição de melhoria, melhorar o sistema de geração de casos de teste. Tá? E eu vou colocar esse ticket para mim mesmo. E aí vai ficar esse ticket aí, aberto. No Manage Access eu posso adicionar usuários. Obrigatoriamente eu tenho que colocar usuário Codeforces. E eu também tenho que colocar os colaboradores do problema, caso eu esteja formatando esses problemas em conjunto com outras pessoas. Vou colocar aqui o meu amigo Edson com permissão de escrita. E é isso, tá? Aqui você pode observar os avisos. E aqui ele já deu um aviso de que eu estou usando um gerador multitest. Não é recomendável. É interessante que você faça um gerador que gere apenas um teste. E aqui ele está falando que eu tenho um monte de teste repetido. Tá vendo? O gerador não está legal. Eu tenho que melhorar esse gerador. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou colocar aqui, ó, proposição de melhorias. Melhorar o gerador. Temos vários testes repetidos. E vou colocar para eu resolver esse ticket. Tá? Uma vez que eu tenha resolvido o ticket, é só colocar aqui, edit, e fechar ele, né? Bom, uma vez que eu já tenha formatado o meu problema, eu posso comitar as mudanças, né? Ele vai me dar um monte de avisos, que são aqueles avisos que eu mostrei para vocês. Inserindo problema soma é a mensagem de commit. Aqui eu posso colocar para ele mandar e-mail ou não mandar e-mail. Quando é uma mudança pequena, você marca isso aqui para que os demais colaboradores não vejam o e-mail. Eu vou colocar commit aqui. O Edson vai acabar recebendo esse e-mail. Um problema foi cadastrado. E agora que eu comitei a mudança, eu só preciso gerar o pacote. Eu vou colocar aqui para gerar o pacote. Vamos esperar um pouco. É claro que o problema tem que passar por melhorias. Eu tenho que refazer o gerador. Tenho que eliminar os testes gerados de maneira repetida. Mas era mais para vocês terem uma ideia de como formatar um problema e para mostrar que o Polygon avisa desses erros também. Tá? Enquanto ele gera o pacote, já gerou em 23 segundos, tá vendo? Eu vou conferir aqui como é que ficou o enunciado. E aqui o enunciado dá para ver que ele colocou já os casos de teste. Só consigo gerar completamente o enunciado depois que eu coloco a solução esperada, porque senão ele não consegue gerar os arquivos gabarito, né? E aqui está o nosso problema formatado. Bom, era isso. Espero que vocês tenham aprendido a usar bastante o Polygon. É uma plataforma incrível para formatar problemas e facilita bastante na hora de criar eventos de programação, principalmente quando tem várias pessoas trabalhando em conjunto. Né? Ele te avisa aí de várias coisas, ele faz várias verificações, como a gente viu. Então, é uma plataforma incrível para formatar problemas.
Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.